Olá, pessoal, tudo certo? Sou a professora Taime Vanini, aqui do Já Passei Educação. Hoje a gente vai falar a respeito desta obra aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, trata-se de o ensino de história dos anos iniciais do ensino fundamental. Ele é da autora Andréa Jordana Araújo da Silva, mas na verdade ela é organizadora, né? Ela escreveu textos também para esse livro, mas ele é o compilado de outros autores também que escreveram aqui junto com a Andréa Jordana Araújo da Silva. Bom, então o ensino da história nos anos iniciais do ensino fundamental. Me contem aí nos comentários, tem professores de história do ensino fundamental? Como que é isso, gente? Qual foi a preparação de vocês? Falem um pouco sobre isso, porque lendo esse livro eu realmente fiquei curiosa. História não é a minha área, sou da área do português, da redação, da literatura. E eu também não fiz pedagogia, né? Eu fiz letras, mas eu fiquei muito interessada em relação a isso, como que é? Vocês são pedagogos, e aí vocês vão direto para aula de história, vocês fazem uma preparação, vocês têm curso de história também. Fiquei bem curiosa, até porque a Andréa Giordano, ela cita essa questão, né, da formação dos profissionais que dão aula ali no ensino fundamental. Quando as crianças são mais crescidas, que elas vão para o ensino médio ou para o Fundamental 2, normalmente são os professores já especialistas que trabalham a história, né? Aqueles que realmente já se formaram na matéria, né? Na universidade. Porém, mas antes disso, e os que dão aula para os pequenos, né? Para o início do ensino fundamental, como que ocorre isso? Então, fiquei curiosa para saber de vocês, porque esse é um dos pontos que a Andréa Jordana debate nesse livro dela, né? Como que é feito isso? Quem são esses professores? Bom, então, várias coisas curiosas, várias informações aqui sobre o ensino da história. Não é assim, ela não está ensinando a dar aula, não é esse o ponto, até porque quem já está envolvido já sabe para onde ir em relação ao ensino, né? A questão mais é como que isso foi trabalhado ao longo dos anos, o que seria importante incluir dentro desses currículos. Então, várias coisas aqui para a gente falar um pouquinho a respeito, mas sempre é bem legal ouvir e ler, na verdade, o que vocês têm a dizer sobre isso, principalmente vocês que são dessa área da história. Vamos lá, então, pessoal, sem mais delongas. Andréa Jordana Araújo da Silva, o ensino da história nos anos iniciais do ensino fundamental. Assim, então, tá aqui, né? A capa. Ideias iniciais. Então, aqui, gente, é meio que um resumão de tudo que a Andrea falou no decorrer do livro, né? Coisas que ela cita. As crianças têm pouco contato com a disciplina de história devido à desvalorização da disciplina em relação às outras. Há poucos profissionais especializados, por isso que eu perguntei de vocês como que existe uma recorrente ausência no currículo de formação pedagógica que transmita conhecimentos históricos. Esse é um ponto que ela vai falar bastante. Existe o entendimento equivocado de que as crianças apenas precisam responder satisfatoriamente aos exames externos que verificam sua capacidade de escrita, leitura e cálculo. Ficou faltando aqui, né? No satisfatoriamente, ficou faltando um Szinho. Gente, então, assim, é normal que tenha esse pensamento de que as crianças, os pequenos ali no ensino fundamental, eles têm essa necessidade de aprender a ler, aprender a escrever, aprender a calcular. Mas será que as outras disciplinas, a história, a geografia, as artes, enfim, será que também não tem a sua relevância, a sua importância? Então, a Andrea, ela diz, né, ela conclui que fica muito a desejar essa questão, que a história ela não é estudada com nenhum afinco ali nos anos iniciais. A obra objetiva reforçar a presença da história como disciplina independente no currículo da educação básica, momento da formação escolar em que se aprendem os primeiros valores e princípios que podem conduzir à existência e convivência humana colaborativa, pacífica, democrática, justa. Então, assim, de acordo com André Giordana, o estudo da história é essencial, é ele que traz ali noções de cidadania, né? Noções de cidadania, noções de convivência colaborativa, aquela questão assim de você conhecer a sua história, conhecer a história do seu povo, do seu país, para que você possa ter um autoentendimento de si. Então, para ela, seria fundamental que houvesse realmente um estudo de história mais reflexivo, mais significativo
primeiros anos do ensino fundamental, que é um momento ali de, né, pessoal, em que muita coisa é absorvida, em que muita coisa vai moldando a personalidade, o jeito de ser, enfim, vai realmente moldando esses pequenos cidadãos para que depois eles realmente cresçam com essas ideias, né? Então, e se nos primeiros anos, nos anos iniciais, faltar esse estímulo, né? O que acontece? Será que vai mudar muito para o futuro? Será que muda muito no presente? Então, são tópicos aqui bem reflexivos da Andrea. Continuando, no primeiro momento, eu coloquei aqui uma citação. A Andrea Jordana, ela cita muito, ela tem um capítulo todo para falar sobre o José Martí, José, provavelmente, né, porque ele é cubano, José Martí. Ele é um autor de uma série de revistas que circulavam em Cuba, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, tem um capítulo só para falar sobre isso, e eu achei aqui algumas citações desse autor bem interessantes, trouxe uma aqui para a gente pensar um pouquinho. Ó. Os que lutam por ambição para tornar os outros povos escravos, para ter mais poder, para tirar as terras de outros povos, esses não são heróis, e sim criminosos. Vocês vão entender melhor essa citação no momento que a gente começar a falar mais sobre o José Martí. Espero que eu esteja falando certo, não sei muito bem espanhol, tá, pessoal? Mas vamos lá. Bom, a Idade de Ouro, a formação de crianças latino-americanas nos escritos de José Martí. Então, gente, a Idade de Ouro era uma revista mensal direcionada ao público infantil, escrita pelo José Julián Martí, composta de gravuras, crônicas, ilustrações, contos, poesias, entre outros, que tratam da independência cubana e do estudo da história do país. Então, tinha essa revista que circulava mensalmente, depois ela foi compilada em alguns livros, né, alguns volumes, não lembro agora certo quantos livros, mas eram revistas que circulavam pelas escolas, pelas crianças em geral, e traziam toda a questão da história cubana, da independência cubana, de uma forma mais lúdica, para que as crianças pudessem entender melhor, né? Pudessem visualizar melhor tudo isso. Então, essa Idade de Ouro foi citada aqui pela Andrea Jordana como uma forma de demonstrar como que as crianças cubanas, como que com o ensino da história do país deles é levado a eles, né? Meio que como se fosse um exemplo de algo que funcionou em Cuba e que poderia servir de exemplo, né, para outros locais também. Para Martí, a infância é o período da vida em que se desenvolvem os princípios éticos, políticos e estéticos que dão sentido às ações dos homens e mulheres. A infância, né? Por isso, essa relevância realmente de aprender sobre a história do seu país, de aprender sobre os seus antepassados, de aprender sobre os povos que viveram antes de você ali naquele país. Né? Tudo isso vai dar sentido a muitas coisas que você vivencia no presente, ao adulto que você vai se formar mais tarde. O Martí, ele foi muito inspirado pelo Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, que tem lá aquela frase bem famosa, né? O homem nasce puro, mas a sociedade o corrompe. Então, o Rousseau, ele acreditava que o homem, ele nasce puro, ele não tem nenhuma maldade, mas a partir do momento em que ele entra no meio, que ele está envolvido ali com a sociedade, ele pode ser ou não corrompido. Ele pode absorver coisas boas e se tornar uma boa pessoa, ele pode absorver só coisas ruins e às vezes ele se transformar numa pessoa não tão boa. Então, o José Martí, ele se inspirou bastante no Rousseau. Ele diz o quê? Carrega aqui o ideário de uma disposição humana para o bem, própria da natureza. Assim, a educação teria a função de cultivar algo que já seria próprio do ser humano, o amor, a bondade e a liberdade. Então, a educação, nesse sentido aqui, visto, inspirado no Rousseau e desenhado aqui pelo Martí, teria essa função, né? Como as crianças já nascem boas, né, já nascem bondosas, então a educação teria essa função de cultivar algo que já é próprio delas. Uma das questões originais do pensamento martiniano, do José Martí, é o reconhecimento dos povos autóctones da América, que seriam os povos, os primeiros habitantes daquele local, né? Então, o reconhecimento dos primeiros povos da América como sujeitos capazes de fundar uma sociedade nova, constituída por homens bons, úteis e livres. Então, ele, nessas obras dele, né, ali da Idade de Ouro,
ele falava muito a respeito desses primeiros povos que viveram na América, das sociedades que eles haviam criado, de como que tinha sido isso, das descobertas que eles tinham feito, porque para ele tudo isso era muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. Martí busca informar as crianças sobre a origem histórica dos povos da América e iniciar o processo de valorização de produções culturais dos povos originários. Então, esse processo, né, de valorizar tudo que veio antes, né? Busca desenvolver nas crianças o sentimento de afeição e reconhecimento da identidade latina. Segundo o autor, a mestiçagem que marcava o rosto dos pobres precisa ser vista como força e não como fraqueza. Tem muitos pontos de livros de história, principalmente livros de história mais antigos, que eles trazem, às vezes, eles trazem essa questão da miscigenação como algo não positivo, como algo assim, como se os povos originários eles tivessem perdido, né? Pronto, chegaram ali os colonizadores, se misturaram, nasceram ali os mestiços seriam frutos de uma falta de força dos povos originários, né, que não lutaram ali para que não houvesse a colonização. Mas ele fala que não, que a gente, que em geral as crianças têm que ser ensinadas, as crianças precisam ser ensinadas, que a mestiçagem, ela se apresenta mais como força do que como fraqueza, porque afinal essas pessoas elas continuaram lá, ainda que as terras delas tivessem sido colonizadas por outras pessoas, tivessem sido invadidas, etc., eles permaneceram lá firmes. E foi a partir deles, né, dessa origem dos colonizadores com os primeiros povos, né, com os habitantes originários, que deu ali origem aos mestiços. Então, os mestiços, eles não são um sinal de fraqueza, eles são um sinal de força, de pessoas que permaneceram lá, mesmo diante de tantos agravos, né, tantos agravos, tantas coisas difíceis que eles tiveram que enfrentar. Ainda sobre a Idade de Ouro, que é essa revista aqui do José Martí, José Martí, olha só essa passagem, gente, eu achei maravilhoso. José Martí atribui à educação o papel de formação de uma sociedade realmente livre. Então, ele atribui à educação o papel de formação de uma sociedade realmente livre. Olha só, se há de se recrutar soldados para o exército e professores para os mais pobres, deve ser obrigatório o serviço dos professores como dos soldados, preparar o povo para defender-se e para viver com honra. Então é como se os professores eles também fossem soldados, porque eles também estão em prol de defender as pessoas. Só que eles vão defender as pessoas de outras maneiras. Eles vão dar munição intelectual para as pessoas, para as crianças, para que elas possam viver com honra, para que elas possam se defender das coisas que venham até elas no decorrer da vida, para que elas não sejam enganadas, não sejam ludibriadas. Então, eu achei muito linda essa passagem. É muito interessante. Ela estava em espanhol, eu consegui traduzir aqui da melhor maneira possível para vocês, pessoal, porque eu achei realmente que não dava para deixar de fora essa passagem. Essa obra de Martí tinha por objetivo desenvolver o sentido de pertencimento e patriotismo. Ela se estrutura por meio da criação e exaltação de heróis nacionais e da ênfase na instrução para a vida prática e de formação para o trabalho. Então, essa obra do José Martí falava sobre os povos originários, valorizava a cultura, a ancestralidade, falava sobre os heróis nacionais e também, além disso, trazia instruções para a vida prática, né, para a formação do trabalho. Então, era uma revista muito rica, dedicada às crianças mesmo, escrita para as crianças. Tanto que lá no início ele fala, né? Gravuras, crônicas, ilustrações, contos. Então, ali, um tipo de texto que era um texto verbal, não verbal, para que todas as crianças realmente pudessem entender tudo isso. É preciso lembrar que os heróis da América, que deveriam ser exaltados pelos povos colonizados, foram resultados da pedagogia tradicional e do positivismo europeu. Isso aqui também pega um pouco, né? Porque a gente pensa só, o que nós sabemos de história muitas vezes foi escrito por ideias do positivismo, né? Ideias que elas meio que exaltavam os portugueses, exaltavam os ingleses, os espanhóis,
né? Mas o que a gente sabe em relação aos heróis nacionais mesmo, as pessoas que estavam aqui, as pessoas que lutavam aqui na época das independências, né, e etc. Então, ele fala, né, que o que a gente entende por heroísmo muitas vezes é porque os livros de história pintaram dessa maneira, né? Os livros de história inspirados ali pelo positivismo, que é uma doutrina europeia, né? Então são coisas para a gente refletir também. Aí esse positivismo europeu, ele tratava os colonizadores como sujeitos civilizadores das nações, né? Como se assim tivessem chegado a umas nações totalmente selvagens, eles tivessem sido os responsáveis por tornar essas nações realmente humanas, né? Então, muito que a gente ouve assim é mais ou menos nesse tipo de ideia, justamente porque foram inspirados nesse positivismo europeu que sempre vai privilegiar o branco, sempre vai privilegiar o europeu, Portugal, Espanha, né? E não as pessoas que já existiam ali naquele local antes, né, dos europeus chegarem. Representações positivas de indígenas, negros, mulheres e pobres são postos em circulação por meio da obra de Martí. Então, aqui, primeira parte, tá, pessoal, da nossa obra. E a gente já começa muito bem, porque eu realmente fiquei bem interessada em conhecer mais dessa revista. E deixem aí comentários se alguma coisa não tiver sido clara, se vocês quiserem adicionar alguma coisa, é sempre muito relevante para a gente, tá, pessoal? Continuamos daqui a pouco no nosso próximo vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse livro. Ok? Até mais!